Seguimos com a aula do Dr. Elias Duarte Júnior, a escolha do curativo no manejo do pé diabético e úlceras vasculares, matriz extracelular em úlceras e feridas vasculares, bioluminescência e termografia. Muito bem. Essa aula nós já havíamos apresentado no Congresso do Paraná. Foi complementada com um protótipo que nós estamos desenvolvendo dentro do Hospital São Lucas, em parceria com a Dinamarca, a Turquia e a Colômbia. Para quem não sabe, o Hospital São Lucas virou um polo de trabalho de um novo device em que envolve termografia, bioluminescência e laser terapia com vários comprimentos de ondas através de um sistema de robótica. Esse processo de validação está sendo realizado no Hospital São Lucas, no ambulatório que foi recém-criado de atuação multidisciplinar, carinhosamente chamado agora como PROPÉ estadual, dentro do nosso serviço. Para essa aula, não possuo conflitos de interesse. Parte dela foi retirada do nosso livro da Nacional, do livro da SBACV, que foi lançado ano passado, e o livro Agosto Azul, Vermelho Vascular, que é um livro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, um e-book, um virtual book, na realidade, com um curso completo, com aulas, slides e o resumo de cada aula, envolvendo a atuação multidisciplinar no pé diabético. Então, aula, alguma coisa de termografia, partes técnicas, eu não vou me ater, até pelo tempo, mas dentro do livro tem um capítulo muito dedicado à termografia, o outro de pé diabético, e complementa, então, os dois livros acabam se complementando. Dentro de um diagnóstico precoce, nós precisamos entender em que momento nós temos que atuar para ter a melhor efetividade desse tratamento. Ou seja, atuar numa lesão o mais precoce possível para ter a melhor resolução possível e, dentro desse contexto, dar também a esse paciente a oportunidade de prevenção de novas lesões. Então, dentro desse ciclo de atuação, o que nós vamos destacar aqui, então, vai ser exatamente o tratamento local da úlcera, que é o objetivo dessa aula propriamente dita. Todas essas linhas de atuação são baseadas no guideline internacional, na diretriz internacional do IWGDF de 2019. Então, nós temos 3 cenários, basicamente, para você avaliar um paciente com pé diabético, efetivamente um pé diabético. E a gente, aqui temos eu, Dr. Túlio, participando do Grupo Nacional de Diretriz da MB da Sociedade. E a primeira pergunta que apareceu nessa discussão da diretriz foi exatamente o que é pé diabético. E se realmente o conceito de pé diabético ele atende, de uma forma geral, de uma forma global, o que a gente pensa efetivamente pé diabético. Pé diabético vai ser o pé de um paciente com diabetes. E aí não precisa ter nenhuma manifestação e eu posso fazer, então, algum tipo de prevenção nesse paciente antes dele aparecer neuropatia. É uma definição. É um paciente que tem já lesões instaladas, neurovasculopáticas. É um paciente que, entre uma e outra, existe um chamado pé de risco. Então, todos esses conceitos estão sendo levados em consideração e, em breve, a Nacional, toda associada, vai começar a responder esse tipo de questionário para fortalecer e robustecer o que nós estamos tendo na diretriz da SBACV. Então, primeiro cenário, então, a pessoa com pé de risco para a úlcera, ou seja, algum grau de neuropatia ou algum grau de vasculopatia no paciente com diabetes que possa, então, colocar esse pé em risco iminente de uma possível ulceração. E aí nós podemos atuar em promoção de saúde, diagnóstico precoce, prevenção de ulcerações e atendimento precoce para resolução de cada caso de lesão que foi instalado nesses pacientes. Um outro cenário já é uma pessoa que tenha diabetes e com pé diabético ulcerado não infectado. E aí esse atendimento passa a ser também ambulatorial. Pois bem, só que nós vivemos, a maioria dos casos, no cenário 3, que é exatamente uma pessoa com diabetes, pé diabético ulcerado, com infecção ou agudização desse processo, através de um quadro que pode ser isquêmico, e geralmente esse paciente, então, passa a ser de atendimento hospitalar. E dentro desse atendimento hospitalar, nós precisamos entender alguns conceitos básicos de anatomia que passam longe de um serviço de residência. Longe.
Se nós fôssemos fazer um questionamento ou perguntar para algum residente, saindo da residência, quais são os compartimentos longitudinais e quais são os compartimentos transversais, eu garanto aos senhores que 90% deles sequer sabem que existem. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, e por que precisa saber dos compartimentos? Porque eu tenho que entender e planejar adequadamente essa cirurgia, diminuindo ao máximo o grau de mutilação. Porque eu preciso entender por onde a bactéria entra. Né? É naquele sítio, naquela porta de entrada, é na micose, é numa rachadura, é numa pequena calosidade, por onde ela entra. Agora, mais importante que por onde ela entra, para onde ela vai? E ela vai aonde existe o menor caminho de resistência. A ponte fechou, o menor caminho de resistência é passar lá pela rodoviária. Não é ficar esperando essa ponte desobstruir. Você não vai chegar a lugar algum. Então, para onde ela vai? A bactéria vai seguir o caminho de menor resistência. E para onde ela vai? Vai através dos compartimentos. E esses compartimentos, por vezes, a maioria, logicamente, eles se interligam. Mas são separados, sim, por algum grau de tecido conectivo, ainda que haja alguma dúvida se esse tecido conectivo realmente forma ou não um compartimento, mas a literatura mostra que sim. A americana fala em 11, a gente costuma trabalhar com 9 compartimentos transversais e 4 compartimentos longitudinais. E esses compartimentos são extremamente importantes para você definir e fazer o seu planejamento cirúrgico. Ainda nesse cenário 3, entendendo que esse paciente é hospitalar, eu preciso definir exatamente aonde eu vou atuar naquele momento. Por quê? Porque o meu objetivo não é levar contaminação para os outros segmentos e os outros compartimentos que estão teoricamente intactos. Isso é fundamental. Porque se você abre um desses compartimentos, que teoricamente ele está estéril, você acaba levando uma infecção para aquele compartimento, você acaba comprometendo toda aquela loja de compartimento por uma atitude, por um bisturi, de forma muito aviltante na abordagem desse indivíduo. E o que nós queremos é entender um paciente com um eritema ascendente, maior do que 2 centímetros, com uma porta de entrada, e eu preciso estabelecer isso aqui em nível de prioridade. A minha prioridade é diminuir ao máximo essa ascendência desse eritema, a ascendência desse processo infeccioso. E aí eu tenho que entender o momento ideal de como conduzir esse paciente, tanto do ponto de vista de antibioterapia quanto de invasão propriamente dita. O que eu preciso fazer é diminuir ao máximo esse eritema ascendente. Esse é o objetivo de todo o tratamento. Então, aqui um paciente que tem uma loja no 5º compartimento, eu defini o tratamento, a forma de abordagem, para onde esses compartimentos estão sendo interligados à porta de entrada, e a partir daí eu faço o meu planejamento cirúrgico. Isso não é nada difícil de se entender. Por vezes, há necessidade de eu fazer debridamentos sequenciais e muito próximos um do outro. Por quê? Porque eu preciso preparar esse terreno para uma ótima cobertura. Não adianta eu pegar um paciente com esse primeiro debridamento, aqui 3, 7, 9, 11 dias, e colocar uma cobertura cara nesse momento. Não vai servir para nada, absolutamente nada. Então, assim como um terreno deserto, que você precisa irrigar, preparar aquele solo para ele frutificar, eu também preciso preparar esse terreno, e aí eu não tenho que ter, entre aspas, nenhum tipo de temor, nem de receio de fazer abordagens precoces até chegar o momento ideal de utilizar uma cobertura para aquele momento. Por quê? Porque isso é caro. E assim, as coberturas são, a cada dia parece uma diferente da outra. Se você utilizar mal, você está prolongando o tratamento, dificultando a resolução do problema e aumentando o custo desse indivíduo, principalmente no serviço público. Dentro dessa situação, nós precisamos de saber o que nós precisamos fazer com essa ferida. E aí, aquele conceito que água e sabão trata e limpa 90% das feridas, desde que trabalhada adequadamente, ele não é inválido. Mas existem outras coisas, outros materiais que podem muito bem fazer isso de uma forma um pouco melhor. Mas é importante que a limpeza das lesões, ela primeiro tem que ser realizada por um profissional de saúde, alguém dedicado a esse trabalho,
e mostrando que é o seguinte, não é só a cobertura em si que é o principal fator, né? Não é a cobertura mais cara que é o principal fator. Por vezes, o bisturi do cirurgião, ele faz, e aí o nosso amigo Túlio, que é um especialista nessa matéria, em pé diabético, vai concordar comigo que um bisturi, por vezes, ele é muito mais barato e ele é muito mais eficaz até de compressão negativa, quando bem indicado. Nessas funções, né, que as coberturas têm, nós temos aquilo que é chamado de cobertura ideal. E que nós não vamos conseguir encontrar isso aqui em cobertura alguma. Ou se conseguir encontrar com custo altíssimo e impossível de praticamente você utilizado no seu serviço. Capacidade de absorção, não vai deixar resíduo, vai ter isolamento térmico, vai ser permeável à água, evitando traumatismo no leito da ferida e ao redor dela, reduzir a frequência da troca de curativos, aliviar a dor e trazer conforto. Melhor dos mundos, né? Quem tiver isso aqui, que me apresente. Nesse contexto, é importantíssimo manter o que está ao redor da ferida. E aí a gente observa as pessoas colocando coberturas para tratar o esfacelo do leito da ferida em uma quantidade tão grande que a hora que ele esquece que a hora que ele for apertar aquela gase ou aquele petrolato, aquilo vai esparramar numa pele íntegra. E você vai acabar fazendo uma lesão iatrogênica de uma pele sadia. Então, alginato, hidrogéis em geral, a quantidade a ser utilizada ela é muito pequena, ao contrário do que se faz. Né? Eu já tive a oportunidade de pegar paciente que em uma semana gastou um tubo inteiro de um hidrogel com PHMB. Aquilo era para ter durado um mês. Então, também precisa saber por que manter. Porque preciso manter e proteger esses tecidos de forma saudável, controlar essa umidade, evitar uma infecção secundária ou uma infecção translocada, proteger contra traumas e utilizar coberturas que mantenham aquele meio úmido de maneira satisfatória, nem mais e nem menos, né? Nem ferida seca de mais, nem ferida seca de menos. Se possível, então, com uma cobertura não aderente. Remover tecidos não viáveis. Isso é preparo de leito, preparar o solo, preparar o terreno. Remover tecidos não viáveis, facelos, necroses e biofilme, sempre. Nível 1A para biofilme. Vocês vão observar que ele chama-se bisturi. Não tem cobertura A, nem B, nem C, nem D. É bisturi. Entendeu? E a gente fica jogando uma série de materiais, de coberturas ali, achando que aquilo vai promover algum tipo de milagre. Promover limpezas terapêuticas do leito da pele da ferida, da pele pela lesão, como eu disse, a cada troca de curativos. Utilizar coberturas que façam gestão no meio úmido, ou seja, mantenha aquilo de forma equilibrada e que auxiliem no debridamento, mas que evitem a nova formação. Aí sim, você tem coberturas ideais. Você tem coberturas com boa resolução. E aqui, como eu falei, se vocês forem observar aqui, do internacional, nível 1A, bisturi do cirurgião. Não tem conversa, não tem cobertura que vai fazer o que o bisturi do cirurgião faz. Não pode ter preguiça, que é o que acontece na maioria das vezes. E existe aquilo que você não pode fazer, que é exatamente não desbridar. Doente fase terminal, escara seca, escara em calcânio, importantíssimo você não mexer de forma exacerbada, e paciente com terapia anticoagulante e distúrbios hemorrágicos também é uma contraindicação. Dor, alginato, vasculite, pelo amor de Deus, não usem ácido em ferida, não usem metiolate que vai doer. Ácido algínico dói muito. Então é importante você saber de que forma você vai tratar essas coberturas. Gestão da infecção e da inflamação do biofilme, a melhor maneira é bisturi, não tem conversa. Offloading, tirar o ponto de pressão de carga, é talvez o curativo para uma úlcera não infectada mais eficiente. Vai funcionar eternamente? Não, mas vai resolver o problema e vai te dar tempo de você pensar em algo melhor no futuro. Então, alívio de carga plantar, você pode inventar, eu uso bota de una associada a gesso contato total e acaba dando certo, não sei por que, mas acaba dando certo. Cobertura de silicone, que você consegue fazer uma proteção do leito da ferida após a cirurgia.
Terapias regenerativas, daqui a pouco será comentado ou criticado. Eu estou começando a ter uma experiência com essas técnicas do ano passado para cá, mas, além do enxerto de gordura, a gente não pode falar em células mesenquimais ainda, né, apesar de ser, o que eu tenho mais ficado otimista é com matriz extracelular. Isso aqui tem 85% de colágeno, 15% de proteína glicano. Isso aqui, sim, promove a mudança de M1 para M2, eu passo de macrófago tipo 1 para tipo 2, e aí eu começo a ter tecido de regeneração e neoformação vascular. Observe esse caso, que é um caso extremamente complexo, com lesão de tendão, já com indicação da amputação desse tendão, e nós estamos trabalhando nesse paciente, evitando, então, através de terapia regenerativa, evitando com isso, então, uma lesão grave, que é uma lesão de ressecção de tendão. Aqui um outro caso de uma úlcera vasculítica em paciente diabético, uma necrose lipoídica, em que nós utilizamos esse paciente 2 anos com essa ferida, nós fizemos debridamento com bisturi, iniciamos o uso da matriz extracelular, e essa aqui já é a fase final dessa cicatrização após 6 meses de tratamento. Quanto à termografia, nós tiramos todo esse material da aula do professor Mário Augusto, lá do Mato Grosso do Sul. Eu não vou me ater a muitos detalhes técnicos, está lá no livro, basta vocês entenderem que todo o processo de captação de luz que é emitido de forma fisiológica ou patológica, isso existe em aparelhos que captam isso de uma maneira e transformam de acordo com o aparelho que está sendo utilizado em maior ou menor resolução, e eu consigo medir através da termografia e fazer uma análise e definir de método auxiliar ao que você tem no diagnóstico clínico, de como fazer uma abordagem ideal. Então, os principais parâmetros, não vou me ater isso aqui, mas você precisa ter um aparelho muito bom. Nós temos aqui um Thermocan, sempre aparelhos acima de 60 mil pixels. O ambiente tem que ser um ambiente refrigerado, na temperatura mantida de acordo com o padrão de cada aparelho. Essas modalidades, ela pode ser uma termografia estática, dinâmica, aí vai depender do tipo de aparelho você tem. A sala tem que ser uma sala bem controlada. E aqui alguns casos que eu vou apresentar para vocês. Aqui um paciente com pé diabético, uma úlcera neuropática, definindo aqui se esse processo é infeccioso ou não pelo aumento de temperatura. Ali, claramente, ainda não é um processo infeccioso. Do lado de cá, você começa a ter a diferença do que está com infecção ou não, através do aumento da temperatura, que é escalonada na face lateral. Bom, esse é o parte do protótipo, então, vou passar para vocês. A gente apresentou isso aqui em outra aula, depois eu passo para vocês com o áudio. Mas, basicamente, ele é um sistema acoplado com 3 câmeras, uma para infrared, termografia e análise de bioluminescência, fotografia normal. Esse material ele está sendo desenvolvido, parte dele aqui no Espírito Santo, na Dinamarca, na Turquia, na Colômbia, em Israel e agora também nos Estados Unidos. Presented no bioluminescence with ambient light, but it's clear you can see inside of the wound some bioluminescence whenever you shine 405 nanometers. A aula é muito grande. Bom, esse é o aparelho, então. Ele tem 2 braços, um para fazer a avaliação da bioluminescência da termografia e o outro para fazer e disparar o laser de acordo com aquilo que foi encontrado em espectrofotômetro. Então, aqui tem uma análise por bioluminescência e a validação técnica que está sendo feita no Hospital São Lucas. Esse aqui é o primeiro caso. Esse é um paciente que nós fizemos a cultura através da bioluminescência. Foi identificada, e aí comparada com um aparelho chamado Moleculite, que detectou a bactéria Proteus mirabile. E aqui nós temos aqui bem definido a região em que eu vou ter que reabordar esse paciente. Esse paciente já foi tratado e eu estava em dúvida se eu iria abordar ou não. E esse paciente está sendo internado essa semana para fazer a amputação daquele segundo porodátil. Então, vamos bater aqui, ver se encontramos, o que nós encontramos nessa cultura, exatamente a bactéria Proteus. Qual a importância? Eu não vou precisar esperar a cultura para eu saber que tipo de antibiótico eu vou começar. Esse é o principal fundamento desse trabalho.
mais uma vez aqui, esse caso ele ficou numa dúvida se seria abordado ou não. Quem passou pela enfermaria lembra desse caso, com os 3 dedos. Foi para o ambulatório, a gente deu alta precoce e realmente não havia necessidade nenhuma de abordagem. Nesse caso aqui, não. A temperatura muito bem definida, para um processo infeccioso, teve abordagem. Então, a gente consegue definir o que fazer e em qual paciente você consegue fazer intervenção precoce e definir o melhor tratamento para esse paciente. Parte eletrônica que controla os LEDs e os parâmetros das câmeras. Essa câmera daqui, ela nos permite fazer a medição da área e da profundidade da ferida. Com essa câmera e essa lente aqui, podemos medir a bioluminescência na ferida, né? E estimar a quantidade e a concentração de bactérias. E com essa câmera aqui em cima e com esse filtro, podemos ver a vascularização na ferida. Então, iluminamos para cada câmera com Então, aqui está, só para ilustrar um pouco os casos que nós já temos. E, enfim, cicatrização e reabilitação devem ser sempre acompanhadas de melhora de autoestima e qualidade de vida. Estamos tratando de um paciente com uma lesão e não apenas com uma ferida. Lembre-se que tem uma família sofrendo, só que aí a ferida é na alma. E aí a única cobertura possível é você usar amor e respeito em altas doses. Muito obrigado.